Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um curso aqui do Ministério Levanta e Anda. Este que é um curso a respeito do Evangelho de João. Este que faz parte da grade do programa Bíblia de A a Z. Você está embarcando em uma aventura para estudarmos aqui versículo por versículo de todo este evangelho, que é considerado o evangelho mais teológico de todos, o livro mais teológico da Bíblia, porque vai mostrar Cristo, a pessoa de Cristo, a pessoa de Deus. Amém? Então vamos iniciar o estudo deste livro, né, deste evangelho. E antes de iniciarmos este estudo, eu quero deixar claro para você que esta primeira aula, como é de praxe em todos os nossos inícios de cursos, nós iniciamos fazendo meio que um pano de fundo. Nós vamos explicar aqui todo o contexto em que esse livro foi escrito, onde João estava quando escreveu, quando ele escreveu, para quem ele direcionou esse evangelho, qual era a intenção do autor a escrever tudo que está registrado aqui. E é claro que esta aula é somente um pano de fundo, como eu disse. Então, não vamos nos aprofundar no texto bíblico ainda. Nós já vamos iniciar o texto bíblico a partir da próxima aula. E conforme formos avançando, vamos contextualizando cada capítulo, cada situação, cada mensagem desta carta, desse livro, aliás, de João, o Evangelho de João, ou seja, o Evangelho segundo escreveu João. Então vamos iniciar respondendo logo a primeira pergunta, que já é de praxe em todos os nossos cursos. Quem é o autor deste evangelho? O nome já deixa claro para a gente quem é o autor. É o Evangelho de João, ou seja, o Evangelho segundo João. E este João é o apóstolo João, aquele que caminhou com Jesus, aquele que era amigo íntimo de Jesus, aquele João que Jesus em 3 ocasiões chamou apenas ele, Pedro e Tiago para estarem junto com ele. Quando Jesus, por exemplo, foi ressuscitar a filha de Jairo, quando Jesus se transfigurou, no momento também que ele foi orar no jardim, ele chama apenas esses 3 homens nessas 3 ocasiões, e nós vemos isso aqui no Evangelho de João, ele relata isso, e nós vamos ver também o próprio João mostrando aqui o quanto ele era íntimo de Cristo. Este evangelho, ele é o único evangelho que é diferente dos demais. Nós sabemos que Mateus, Marcos e Lucas são considerados, são chamados de evangelhos sinóticos, ou seja, eles são semelhantes entre si. Se forem lidos os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, um lado a lado com o outro, você vai ver que eles se completam. O que tem em Lucas tem também em Mateus, um complementa o outro, tem em Marcos. Então nós sabemos que eles são considerados os evangelhos sinóticos. O evangelho de João não é sinótico, ou seja, ele é um evangelho diferente. Ou seja, João conta histórias, fala a respeito de coisas que os demais evangelistas não falam. Cerca de 90% do evangelho de João é exclusivo, ou seja, praticamente todo o evangelho é diferente dos demais. E esse evangelho é diferente porque ele conta relatos, conta algumas coisas que os demais não contam. Por exemplo, os primeiros capítulos de João, João vai falar sobre o primeiro milagre de Jesus, o que os outros evangelistas não narram. João vai apresentar Jesus como o Verbo encarnado, o que os outros evangelistas também não narram. João vai falar muita coisa no seu evangelho, vai narrar principalmente, esse evangelho vai falar mais a respeito dos últimos dias de Jesus antes de ser crucificado. Então eu tenho certeza que estudarmos este evangelho será de grande valia para a sua vida, para o seu ministério. Então continue estudando. Nós já sabemos então que o autor deste evangelho é o apóstolo João, o amigo íntimo de Jesus, aquele a quem Jesus confiou a sua mãe quando estava na cruz, prestes a morrer. E como eu disse aqui, este evangelho é considerado o mais teológico de todos. E por que teológico? Porque teologia vem da palavra Theos, ou seja, Deus. Então, como João está apresentando Cristo como o Filho de Deus, como Deus, este é o evangelho mais teológico, ou seja, que mais mostra Deus na pessoa de Cristo. E aqui é importante já frisar, porque esse é um dos principais propósitos ao escrever o Evangelho. Por exemplo, eu vou avançar aqui lá para o versículo de número 31 do capítulo 20 de João, para que você perceba qual foi o propósito que levou esse evangelista a registrar tudo que ele registrou. O verso 31 diz: mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Ou seja, João escreveu este evangelho com o propósito de que todos que o lessem
crescem que Jesus é o Cristo, que ele é o Filho de Deus. E olha um outro detalhe, além de escrever para que as pessoas creiam em Cristo, ele escreveu para que elas, depois de crer, tenham vida. Então João escreve para que as pessoas creiam e, crendo, vivam eternamente. Porque esta é a boa notícia. Lembra que evangelho significa boa notícia e que quando falamos evangelho de João é uma boa notícia, mas não uma boa notícia de João, é a boa notícia de Cristo, da salvação, da vida eterna, de que não vamos perecer, mas foi registrada por João. Ou seja, é o evangelho de Jesus Cristo segundo João. Então, entendendo isso, nós já sabemos, o livro foi escrito pelo apóstolo João e ele foi escrito com o propósito de mostrar que Cristo era o Filho de Deus, que ele era o Deus encarnado e para que as pessoas que o lessem crescem nessa verdade e tivessem vida em si mesmas. Então, entendendo qual é o propósito do livro e quem é o seu autor, vamos entender agora quando é que este livro foi escrito, quando o Evangelho de João foi escrito. Antes de falar sobre a data em que esse livro foi escrito, eu quero que você entenda o seguinte: dentre os apóstolos de Jesus, somente João não morreu por martírio. Ou seja, todos os demais apóstolos sofreram, morreram martirizados. Alguns foram degolados, outros foram crucificados, outros crucificados de cabeça para baixo, como é o exemplo de Pedro. Alguns foram esfolados. Ou seja, todos os apóstolos de Jesus morreram de forma bruta, de forma truculenta. Porém, João não morreu dessa forma. A tradição cristã diz que teve um momento na vida de João que ele foi lançado dentro de um tacho cheio de azeite fervendo e mesmo assim ele saiu de lá ileso, sem sofrer dano algum. Isso é a tradição que conta, não temos esse relato na Bíblia. Ou seja, João viveu até ficar bem velhinho. E por causa disso, ele foi inclusive até preso na ilha de Patmos, ficou preso lá durante algum período, e foi lá que ele escreveu provavelmente o livro do Apocalipse. Porém, a maioria dos estudiosos concordam que João escreveu este livro já bem avançado nos seus dias. Ele foi o último evangelho a ser escrito e provavelmente ele foi escrito entre os anos 69 e 90 depois de Cristo. Alguns até dizem 96, então alguns colocam o evangelho de João entre os anos 90 e 96 depois de Cristo. É certo que foi por cerca próximo ao ano 90 que João tenha escrito este evangelho. Então, este evangelho foi escrito pelo apóstolo João cerca de 60 anos, mais de 60 anos depois dos acontecimentos terem ocorrido. Ou seja, João andou com Jesus, ele era um dos mais jovens discípulos de Cristo no momento em que ele andava com Jesus. Alguns afirmam que João poderia ter em volta de 19 anos, cerca de 19 anos, quando ele viveu ao lado de Jesus, caminhou junto com Jesus, viu Jesus operando todas essas maravilhas e ele era um amigo íntimo de Cristo. Tanto que ele vai falar neste evangelho que ele era o discípulo a qual Cristo amava. Então é interessante nós entendermos isso. João era jovem no momento em que Jesus estava com ele aqui na Terra e depois de 60 anos, mais de 60 anos, ele registra então o relato, tudo aquilo que aconteceu. Aquelas histórias ainda estavam bem vívidas na memória de João. Ele já tinha provavelmente tido contato com os evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas, porém agora ele vem e traz um evangelho mostrando o outro lado, mostrando o lado divino de Cristo. Lembra que Mateus escreveu o seu evangelho e o direcionou para os judeus, e é por isso que ele faz questão de mostrar que Jesus era o Messias, aquele que havia de vir para a nação judaica, aquele que havia de vir para libertar, para salvar o povo. Então Mateus escreve direcionando o seu evangelho para os judeus. Marcos, por outro lado, escreve direcionando aos romanos, e ele mostra Jesus como aquele servo, aquele que está sempre disposto a servir o próximo, a servir com amor, o amor de Deus. Lucas já mostra o seu evangelho, já direciona o seu evangelho para os gregos, para os gentios, e traz Jesus como o varão perfeito, o homem perfeito, aquele que está sempre orando, aquele que está sempre agindo, fazendo conforme a vontade de Deus. João, por outro lado, direciona o seu evangelho para todos, tanto para grego quanto para judeu, todos os gentios. João direciona o seu evangelho e é considerado como o evangelho universal. Você sabia que de todos os livros da Bíblia, o evangelho de João é o mais lido? Ou seja, se a Bíblia é o livro mais lido de todos os tempos, então o Evangelho de João, que dentro da Bíblia é o livro mais lido, é considerado como o livro dos livros mais lidos de todos.
ou seja, este evangelho que é um evangelho universal, que foi escrito tanto para a igreja, tanto para aqueles que criam, quanto para aqueles que ainda não criam. Foi escrito para os judeus, para os gregos, para os romanos, para todos os gentios, para todas as pessoas, línguas, raças, nações. Este evangelho é o evangelho universal. É por isso que quando alguém te pergunta por qual livro eu começo a ler a Bíblia, alguém que acabou de receber Jesus, você logo direciona, leia o Evangelho de João, que já inicia mostrando, no princípio era o verbo, ou seja, já começa mostrando quem é a pessoa de Cristo. É o Evangelho universal que mostra que assim como Gênesis, no princípio criou Deus, Gênesis é o começo de tudo, Cristo é o verdadeiro início de tudo. Amém? Então, olha que interessante este evangelho, este livro, e nós vamos nos aprofundar nele, versículo por versículo, já a partir da próxima aula. Então, o que a gente aprende aqui nessa primeira aula, nesse pano de fundo? Nós aprendemos que quem escreveu este evangelho foi o apóstolo João, aquele amigo íntimo de Jesus, o apóstolo do amor, como é considerado aqui na Bíblia. Ele escreveu por volta do ano 69 a 96. A maioria concorda que foi entre 90 e 96 depois de Cristo, ou seja, 60 anos depois dos fatos terem acontecido. E o propósito dele, ao escrever este livro, era de provar, mostrar a todos que Cristo é o Filho de Deus, ou seja, Cristo é o próprio Deus encarnado. Então é isso, essa breve aula vai ficando por aqui. Já nos vemos na próxima aula para introduzirmos ao texto bíblico. Vamos falar de mais contextos, é claro, no decorrer do estudo, mas eu tenho certeza que você será ricamente abençoado com este evangelho, o Evangelho de João, o Evangelho universal, o Evangelho do amor, que revela Cristo, o nosso Senhor e todo-poderoso Deus. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.